Bom dia a todos. Bom dia a todos, né? Eu vim aqui dizer que Deus, ele não existe, certo? Deus, ele não existe. Aí você pode perguntar, poxa, como assim Deus não existe? Né? Se ele criou tudo, ele fez tudo, ele não existe? Não. Deus, ele não existe, certo? Deus, ele não existe. Deus, ele não está na eternidade. Deus, ele não tem misericórdia. Deus não tem amor, certo? Deus não tem benignidade. Deus não tem mansidão. Deus não tem misericórdia, certo? Deus, ele não existe. Quem existe é os anjos, nós, os anjos, tudo o universo, as estrelas, o sol, a lua, os planetas, a natureza, os animais, as aves, os peixes, tudo isso existe, mas Deus, ele não existe. O que existe, se tem explicação para o que existe, mas para o que é, não se tem explicação, certo? Por que Deus não existe? Vamos ver aqui. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, eu não sei, é Isaías, agora eu esqueci o capítulo e o versículo, mas diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Tem outra passagem que diz assim, ainda que Abraão existisse, eu sou. E tem outra passagem também, lá em Êxodo, que diz assim, vai e diz aos filhos de Israel que o eu sou me enviou a vós. O eu sou me enviou a vós. Entendeu? Então, o verbo existir é para mim, é para você, é para os anjos, é para a natureza, é para os animais, certo? É para o universo. Mas o verbo ser é somente para Deus, certo? Porque veja que Deus diz, veja que Deus, ele não diz, ainda antes que houvesse dia, eu existo. Não. Ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E o próprio Jesus Cristo, ele também disse, ainda que Abraão existisse, eu sou. Veja que ele não diz, ainda que Abraão existisse, eu existo. Não, ele diz, eu sou. Se Deus existisse, se Jesus Cristo existisse, eles seriam, né, mas uma criatura em meio à criação. Se Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo existisse, alguém teria criado Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Alguém maior do que Deus teria criado Deus, certo? E essa pessoa que criou Deus, se Deus existisse, né, ela seria a pessoa infinita, não seria a pessoa eterna, porque ela deixou de existir. Porque o próprio Deus diz que fora ele, Deus nenhum existe, Deus nenhum se formou. Ele é o único Deus, acima dele ninguém, abaixo dele ninguém. Ele é o único Deus, certo? Então Deus, ele não existe, ele é. Quem explica Deus? Ninguém. Ninguém explica Deus. Por quê? Porque Deus, ele é. Então não se tem explicação para Deus, certo? Não se tem explicação para Deus. Então por isso Deus, ele não existe, ele é. Agora, por força de expressão, a gente diz que Deus existe, não é isso? Aí você pode perguntar assim, aí eu entendi, mas esse negócio de você dizer que Deus não está na eternidade. Não, Deus realmente, ele não está na eternidade. Deus, ele não está na eternidade, Deus, ele não tem amor, Deus, ele não tem misericórdia, certo? Lamento
em dizer isso, porque a verdade é essa: Deus não tem amor, Deus não tem misericórdia, Deus não tem compaixão, Deus não tem longanimidade, Deus não tem benignidade, Deus não tem mansidão, certo? Sabe por quê? Porque Deus não está na eternidade. Sabe por quê? Porque Ele é a eternidade. Deus não tem amor, sabe por quê? Porque Ele é o amor. Deus não tem misericórdia, sabe por quê? Porque Ele é a misericórdia. Quem tem amor, quem tem misericórdia, somos nós, as criaturas dele. Somos nós que fomos feitos imagem e semelhança deles, né? Somos criatura dele. Então, sim, nós temos amor. Por quê? Porque ele colocou um pedacinho dele dentro de nós, né? Então, por isso, o ser humano, os anjos podem dizer: nós temos amor. Por quê? Porque somos criatura dele, certo? Então, Deus, ele é a eternidade. Deus, ele é o amor. Agora, por força de expressão, a gente diz, né, que Deus tem amor, que Deus, né, tem misericórdia, mas ele é o amor, ele próprio é o amor, ele próprio é a misericórdia, ele próprio é a eternidade. Veja que Satanás, junto com a terça parte dos anjos, ele estava na eternidade, só que ele foi expulso da eternidade. Enquanto o ser humano está ligado a Deus, o ser humano está na eternidade. Quando o ser humano se desliga de Deus, o ser humano está fora da... Quando o ser humano se desliga de Deus, o ser humano está fora da eternidade. Mas quando o ser humano aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e fica sendo fiel a Deus, seguindo os mandamentos dele até o fim, ele está na eternidade. Mas quando ele deixa Jesus, ele se separa da eternidade. Ok? Então, por isso que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque quando a Bíblia diz crer, não é somente: eu creio que Deus existe e pronto, eu vou ter a vida eterna. Não. É aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. É continuar nos caminhos dele, obedecendo a palavra dele, se esforçando para fazer o que ele pediu, né? É se esforçando para obedecer a palavra dele. Aí sim, estamos no caminho da salvação, estamos na eternidade, porque estando ao lado dele, estamos na eternidade. Lógico, né, que a pessoa vai morrer, mas só que a pessoa morrendo em Cristo Jesus, Deus irá ressuscitá-lo novamente e ele vai viver eternamente. Mas aqueles que se deixam Deus, não quer saber de Deus, essas pessoas morrem, mas um dia essas pessoas irão ressuscitar para morrer novamente e deixar de existir eternamente. Ok? Deus, ele te ama, ele quer te salvar. Amém? E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.